Paz do Senhor, povo abençoado, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica diária. Hoje é segunda-feira e eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você de uma maneira sobrenatural. Estamos aí, hoje é o nosso segundo devocional naquele modelo diferente, o modelo em que nós estamos trabalhando o devocional temático e ele vai se transformar num e-book semanal. De domingo a sábado nós vamos fazer, são 7, né? 7 devocionais e vamos transformar ele num e-book que eu vou disponibilizar para aqueles que quiserem. E isso eu vou fazer lá na nossa comunidade Vida Abundante. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem o WhatsApp da comunidade. Manda um zap para nós aqui que nós vamos adicionar você lá. Venha fazer parte, mas não só você. Peça para mim e eu vou lhe enviar o link para novas pessoas que você conhece também fazer parte da comunidade, ler a Bíblia junto conosco. E ali na comunidade, além de comentários de textos que nós vamos ler aqui na Bíblia, comentários que eu vou fazer, nós também vamos publicar os links de lives que nós vamos fazer. Por exemplo, ontem à noite nós fizemos a primeira live, uma live de consagração da semana, uma live de oração pelos pedidos da semana, por curas, por libertações. Deus operou maravilhas ontem à noite, foi poderoso, poderoso. Então venha fazer parte aqui conosco. E hoje nós vamos ler os capítulos 17, 18 e 19 de Gênesis. E nós vamos ver no capítulo 17 a circuncisão, esse sinal, né, da circuncisão do homem. Todo homem judeu circuncidado ao 8º dia, assim como Jesus também foi, era-lhe cortado o prepúcio. No capítulo 18 vamos ver ainda Deus prometendo um filho a Abraão. Abraão intercedendo por Sodoma e Gomorra, né, porque o Senhor ia destruí-la. No capítulo 19 nós vamos ler sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, como Ló foi preservado, ele e seus descendentes. E também nós vamos ver algo que para nós hoje em dia é uma coisa estranha de se ler na Bíblia, mas está aqui na Bíblia. Quando as duas filhas de Ló se deitam com o próprio pai e elas dão sequência na geração de Ló, de onde vêm os Moabitas e os Amonitas, esses povos, né, Moabitas e Amonitas da Bíblia. Naquela época a descendência era algo trivial, não tinha como continuar, nem financeiramente falando, né, questão de propriedades e tudo mais, era necessário ter a continuidade da família. E elas se valem, né, deste pressuposto aí, praticam esse tipo de situação que nós hoje, esse incesto, né, essa coisa meio diferente da Bíblia. Mas não se preocupe com isso não, isso é uma coisa daquela cultura, vamos focar na leitura porque ela está maravilhosa, tá bom? Deus te abençoe, vamos à nossa leitura e mande um zap aqui para mim que eu vou incluir você na nossa comunidade. Uma comunidade onde estamos unidos para viver um 2025 extraordinário na presença de Deus. Em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Vamos ler? Gênesis capítulo 17. A aliança e a circuncisão. Quando Abrão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você e darei a você uma descendência muito numerosa. Abrão se prostrou com o rosto em terra e Deus lhe falou: Quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. O seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, que quer dizer pai de multidões, porque eu o constituí pai de muitas nações. Farei com que você seja extraordinariamente fecundo. De você farei surgir nações e reis procederão de você. Estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Darei a você e a sua descendência a terra onde agora você é estrangeiro, toda a terra de Canaã como propriedade perpétua, e serei o Deus deles. Deus disse ainda a Abraão: guarde a minha aliança,
você e sua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês e a sua descendência. Todos do sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio, e isso servirá como sinal de aliança entre mim e vocês. O menino que tem 8 dias será circuncidado entre vocês. Todos do sexo masculino, nas suas gerações, devem ser circuncidados. Também o escravo nascido em casa e o comprado de qualquer estrangeiro, que não for da sua linhagem. Deve ser circuncidado o que nasceu em casa e o que você comprou com dinheiro. A minha aliança estará na carne de vocês e será aliança perpétua. O incircunciso, que não tiver sido circuncidado na própria carne do prepúcio, deve ser eliminado do meio do meu povo, pois quebrou a minha aliança. Deus muda o nome de Sarai. Deus disse a Abraão: a Sarai, sua mulher, você não chamará mais de Sarai, porém de Sara. Eu a abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Então Abrão se prostrou com o rosto em terra e riu, dizendo consigo mesmo: pode nascer um filho a um homem de 100 anos? E será que Sara, com seus 90 anos, ainda poderá dar à luz? Então Abraão disse a Deus: quem dera que Ismael vivesse sob a tua bênção. Deus lhe respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho e você o chamará de Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu ouvi o pedido que você me fez. Vou abençoá-lo. Farei com que ele seja fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. Ele será pai de 12 príncipes e dele farei uma grande nação. Mas a minha aliança eu estabelecerei com Isaque, e o filho que Sara dará à luz para você, neste mesmo tempo, daqui 1 ano. Quando Abrão acabou de falar com Deus, Deus se retirou dele, elevando-se. A instituição da circuncisão, versículo 23. Naquele mesmo dia, Abrão tomou o seu filho Ismael e todos os escravos nascidos em sua casa e todos que tinha comprado com seu dinheiro, todos os do sexo masculino que havia em sua casa, e circuncidou a carne do prepúcio de cada um, como Deus lhe havia ordenado. Abrão tinha 99 anos de idade quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, tinha 13 anos quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia. Também foram circuncidados todos os homens de sua casa, tanto os escravos nascidos nela como os comprados de estrangeiros. Gênesis capítulo 18. Deus promete um filho a Abraão, agora, né? Deus promete um filho a Abraão. O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Manre quando ele estava assentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos, olhou, e eis que 3 homens estavam em pé diante dele. Ao vê-los, Abraão correu da porta da tenda ao encontro deles, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se eu puder obter favor diante de seus olhos, peço que não passe adiante sem ficar um pouco com este seu servo. Vou pedir para que se traga um pouco de água, para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Trarei um pouco de comida para que refaçam as forças, visto que chegaram até este servo de vocês. Depois poderão seguir adiante. Responderam: faça como você disse. Abraão correu para a tenda de Sara e lhe disse: amasse depressa 3 medidas da melhor farinha e faça pão. Abraão, por sua vez, correu ao gado, pegou um novilho tenro e bom
e o entregou a um empregado que se apressou em prepará-lo. Pegou também coalhada e leite e o novilho que tinha mandado preparar e pôs tudo diante deles. E permaneceu em pé junto a eles debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram: onde está Sara, a sua mulher? Ele respondeu: está na tenda. Um deles disse: certamente voltarei a você daqui 1 ano, e Sara, sua mulher, dará à luz a um filho. Sara estava escutando à porta da tenda atrás de Abraão. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Por isso Sara riu em seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Então o Senhor perguntou a Abraão: por que Sara riu, dizendo: será que darei ainda à luz, sendo velha? Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a você, e Sara terá um filho. Então Sara teve medo e negou, dizendo: eu não ri. Ele, porém, disse: não é verdade, é certo que você riu. Abraão intercede por Sodoma. Quando aqueles homens se levantaram dali, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. O Senhor disse: será que eu devo esconder de Abraão o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Então o Senhor disse: o clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado e o seu pecado é gravíssimo. Descerei e verei se, de fato, o que tem praticado corresponde a esse clamor que veio até mim. E se esse não for o caso, eu ficarei sabendo. Assim, aqueles homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão ainda permaneceu na presença do Senhor. E aproximando-se, Abraão perguntou: será que vais destruir o justo com o ímpio? Se houver por acaso 50 justos na cidade, ainda assim destruirás e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, mas se o justo for igual ao ímpio, longe de ti. Será que o juiz de toda a terra não faria justiça? Então o Senhor disse: se eu encontrar 50 justos dentro da cidade de Gomorra, pouparei a cidade por amor a eles. Abraão continuou: eis que me atrevi a falar ao meu Senhor, eu que sou o pó da terra e cinza. Caso faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Deus respondeu: não destruirei, se eu encontrar ali 45. Então Abraão disse: e se por acaso houver ali apenas 40? Deus respondeu: não o farei por amor aos 40. Abraão insistiu: não se ire, Senhor, se eu continuar a falar. E se houver ali apenas 30? O Senhor respondeu: não o farei se eu encontrar ali 30. Abraão continuou: eis que me atrevi a falar ao Senhor. E se por acaso houver ali apenas 20? E o Senhor respondeu: não a destruirei por amor aos 20. Finalmente Abraão disse: não se ire, Senhor, se lhe falo somente mais esta. E se por acaso houver ali apenas 10? O Senhor respondeu: não a destruirei por amor aos 10. Quando acabou de falar com Abraão, o Senhor se retirou, e Abraão voltou para onde estava antes. Gênesis capítulo 19. Ló recebe em sua casa os 2 anjos. Ao anoitecer, os 2 anjos chegaram a Sodoma.
Ló estava sentado junto ao portão da cidade. Quando viu os anjos, levantou-se e, indo ao encontro deles, prostrou-se com o rosto em terra e lhes disse: Por favor, meus senhores, venham para a casa deste servo de vocês. Poderão passar a noite, lavar os pés, levantar-se de madrugada e seguir o seu caminho. Mas eles responderam: Não, passaremos a noite aqui na praça. Ló insistiu tanto que eles foram e entraram na casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães sem fermento e eles comeram. Mas antes que eles se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Eram os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que, à noitinha, entraram na sua casa? Traga-os aqui fora, para que abusemos deles. Então Ló foi até a porta, fechou atrás de si e lhes disse: Meus irmãos, peço-lhes que não cometam essa maldade. Olhem aqui, tenho 2 filhas virgens e vou trazê-las para vocês. Façam com elas o que quiserem, porém não façam nada com esses homens, porque se acham sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: Saia daí! E acrescentaram: Ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? Vamos fazer com você pior do que com eles. E atiraram-se contra o homem, contra Ló, e se aproximaram para arrombar a porta. Porém os homens, estendendo a mão, puxaram Ló para dentro e fecharam a porta. E feriram de cegueira os que estavam do lado de fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então os homens disseram a Ló: Você tem mais alguém dos seus? Genro, filhos, filhas, todos que você tem na cidade, faça-os sair daqui, pois vamos destruir este lugar. O seu clamor tem aumentado, chegado até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruí-lo. Então Ló saiu e foi falar com seus genros, os que estavam para casar com as suas filhas. Ele disse: Levantem-se e saiam deste lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estava brincando. Ao amanhecer, os anjos apressaram Ló, dizendo: Levantem-se, peguem sua mulher e as suas 2 filhas, que aqui se encontram, e saiam daqui, para que não morra quando a cidade for castigada. Como, porém, ele se demorasse, aqueles homens o pegaram pela mão, a ele, a sua mulher e as suas 2 filhas, sendo-lhes o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado para fora, um deles disse: Corra para sair daqui com vida. Não olhe para trás, nem pare em toda a campina. Fuja para o monte, para que você não morra. Mas Ló disse a eles: Assim não, meu senhor. Eis que o teu servo encontrou favor diante dos teus olhos, e engrandecestes a tua misericórdia para comigo, salvando minha vida. Mas não posso fugir para o monte, pois receio que a destruição vá me alcançar e eu morra. Eis aqui perto uma cidadezinha para a qual eu posso fugir. Ela é bem pequena. Permite que eu fuja para lá. Ela é bem pequena, não é verdade? E nela poderei salvar a minha vida. O anjo do Senhor respondeu: Quanto a isso, estou de acordo, para não destruir a cidade de que você acaba de falar. Vá depressa e refugie-se nela, pois nada posso fazer enquanto não tiver chegado lá. Por isso, a cidade recebeu o nome de Zoar. A destruição de Sodoma e Gomorra. O sol estava nascendo sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre sobre Sodoma e Gomorra. E eis que isso veio da parte do Senhor desde os céus. Ele destruiu aquelas cidades
e toda a campina, e todos os moradores da cidade, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Na manhã seguinte, Abrão se levantou de madrugada e foi para o lugar onde tinha estado na presença do Senhor. Abrão olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu que da terra subia fumaça, como se fosse a fumaça de uma fornalha. Assim, quando destruiu as cidades da campina, Deus se lembrou de Abrão e tirou Ló do meio da destruição, quando subverteu as cidades em que Ló tinha morado. A origem dos Moabitas e dos Amonitas. Ló partiu de Zoar e habitou no monte, ele e as duas filhas, porque receavam permanecer em Zoar. Ló habitou numa caverna e com ele as duas filhas. Então a primogênita disse à mais nova: Nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Venha, vamos embebedá-lo com vinho e deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite, deram de beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita, deitou-se com ele sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a primogênita disse à mais nova: Ontem à noite deitei-me com meu pai. Vamos embebedá-lo também esta noite. Entre e deite-se com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, naquela noite, deram de beber vinho a seu pai, e entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele notasse, nem que ela se deitou, nem quando se levantou. Assim, as duas filhas de Ló ficaram grávidas do próprio pai. A primogênita deu à luz a um filho e lhe deu o nome de Moabe. Este é o pai dos Moabitas, até o dia de hoje. A mais nova deu à luz a um filho e deu o nome de Ben-Ami. Este é o pai dos Amonitas, até o dia de hoje.